Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da ESK. Eu sou o Luiz Fernando, engenheiro de aplicação dos produtos SolidWorks na ESK, e hoje eu quero mostrar para vocês 10 motivos para nós utilizarmos o SolidWorks 2015. Então, como de costume, seguindo a nossa série de webinars, as nossas séries de encontros pela internet, nossa série de melhores práticas, hoje eu quero mostrar para vocês algo não voltado às novidades do SolidWorks, mas sim alguns comandos que são pontuais e que ajudam vocês a ganhar produtividade no trabalho diário. Antes de nós iniciarmos com o SolidWorks 2015, eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe muito importante, que é com relação a dois elementos, ou um elemento que é fundamental hoje na vida de qualquer ser humano. Vamos olhar para essas duas imagens aqui. Nós temos um smartphone mais antigo, de 3 ou 4 anos no mercado, e nós temos aqui do outro lado um smartphone mais novo, vamos dizer assim, Vamos pensar o seguinte, por que eu trocaria de um smartphone antigo, que está há 3 ou 4 anos, e o que me levaria a ter um smartphone novo? Primeiro, com relação a maior performance. Então, nós sabemos que hoje o desenvolvimento de aplicativos, da tecnologia ou até mesmo das tarefas diárias, elas exigem que eu seja rápido. Então, o maior desempenho no sistema operacional e no nosso hardware nos tornam muito mais rápido e com um desempenho muito maior. Outro ponto é com relação aos recursos inteligentes. Então, como eu comentei com vocês, com o passar do tempo e com a necessidade dos seres humanos, os desenvolvedores levam a criar recursos inteligentes dentro de uma versão mais nova de um smartphone, por exemplo. Com relação aos meus momentos que eu quero fotografar e guardá-los para mim, melhorias na câmera, isso é muito interessante que cada ano que passa, cada produto novo lançado, eles têm uma tecnologia diferente, um tipo de lente diferente, e basicamente isso, eu como usuário desse smartphone, eu obviamente vou querer o melhor do que tem no mercado. E outro ponto que eu acho muito importante aqui, que acredito que todos vocês vão concordar comigo, é com relação à experiência do usuário. Então, com o tempo, com o nosso conhecimento dentro da ferramenta, com, obviamente, aquelas pesquisas que nós fazemos de comandos novos, ou também funcionalidades novas, aplicativos novos, isso tudo conta, fazendo com que sempre você queira mais, ou sempre queira a versão mais atualizada do seu hardware, do seu sistema operacional, do seu smartphone ou até mesmo do seu software. E basicamente aqui o que eu queria mostrar para vocês é que vocês hoje vão ganhar muito pegando o SolidWorks antigo, pegando uma versão 2012, 2013 ou 2014, e trazendo para a versão mais nova do SolidWorks 2015, a versão mais atual, que traz muitas funcionalidades e muitas melhorias para o trabalho diário do projetista. Então, imaginando isso, eu separei um cenário bem interessante para vocês aqui, que é com relação aos pontos que eu gosto do SolidWorks e que eu vejo muitas empresas trabalharem com isso. O que eu quero mostrar para vocês hoje? Observem aqui comigo. Primeiro ponto com relação à performance. Então, isso é essencial hoje para o projetista, a performance ou desempenho, ele trabalhando com grandes montagens e etc. Outro ponto que nós vamos ver é com relação ao esboço, a criação de esboço e também aonde o projetista começa a modelagem dos rascunhos. E aqui eu separei para vocês algo bem interessante, que é um Você Sabia? Que basicamente eu quero mostrar uma curiosidade ou algo que está escondido no SolidWorks e que é muito interessante para vocês utilizarem. Dando sequência aqui, então, depois do nosso Você Sabia, eu queria mostrar para vocês algo relacionado a estruturas metálicas e a componentes estruturais do SolidWorks, e também aqui com relação às nossas vistas explodidas. Outro ponto também muito interessante é que eu quero mostrar outro Você Sabia, que é relacionado a alguns comandos de grandes montagens e de inteligência do SolidWorks, como nós podemos melhorar o uso diário. Depois, partindo para a parte de chapas metálicas, eu estou vendo que tem um pessoal grande assistindo o webinar de chapas metálicas, uma série de pessoas. E com relação à estrutura e o gerenciamento de produtos. Então, nós falamos de grandes montagens, componentes estruturais e também como a gente pode trabalhar com a nossa estrutura de produto. E aí eu quero mostrar para vocês mais um Você Sabia, que é mais uma curiosidade que eu gostaria de trazer. Depois, então, eu estou vendo que tem outro pessoal aqui assistindo com relação as máquinas mesmo, com relação aos mecanismos e a como você se comunica com a fábrica hoje, reduzindo aquele número de detalhamentos ou reduzindo o número de desenhos que vão para a fábrica. E eu quero apresentar mais um Você Sabia, mais uma curiosidade aí do SolidWorks. Depois eu queria falar um pouco para o pessoal que está assistindo, com relação a geometrias complexas, ou basicamente quando nós precisamos trabalhar também
com superfícies relacionadas à planificação e deformações de superfície. Então nós podemos iniciar aqui falando primeiramente do comando, ou basicamente não do comando, mas da funcionalidade do SolidWorks 2015 relacionada à performance. Então vamos para a interface do SolidWorks e eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte. Vamos abrir um arquivo, observem comigo, eu vou mostrar ele na pasta via Windows Explorer. E vocês podem observar comigo aqui que nós temos um arquivo que praticamente eu tenho 89 MB aqui. É um arquivo relativamente grande dentro da minha base de dados. Então observem comigo, nós vamos abrir ele agora na versão 2015 do SolidWorks. E esse comando eu acredito que poucos conheçam, ou basicamente todos conhecem, porém poucos sabem a funcionalidade dele. Mas é um comando que funciona basicamente como uma mágica, né? O que eu quero dizer para vocês? Observem que o SolidWorks me indicou que esse arquivo está na versão anterior, ou basicamente foi modelado até a versão 2014. O que eu faço na versão 2015 aqui do SolidWorks? Eu simplesmente salvo esse meu arquivo, e agora nós vamos ter um resultado bem interessante relacionado ao tamanho desse arquivo dentro da minha base de dados. Observem, eu simplesmente estou salvando ele, convertendo para a nova versão 2015 do SolidWorks. Vamos fechar ele aqui, eu não quero mais visualizar. E nós podemos observar ele pelo Windows Explorer agora, que eu tenho aqui aproximadamente 10 MB. Então, observem que de 80 eu passo para 10 MB, simplesmente com o comando de salvar. Funciona como mágica, né? Vocês têm as versões antigas do SolidWorks, salvem os arquivos novos e vocês vão ter até 50% de redução aí relacionado ao tamanho do arquivo. E obviamente isso vai me ajudar na performance e também no meu espaço dentro do servidor ou dentro da minha base de dados, né? Então tudo isso é muito interessante na versão 2015 do SolidWorks. Outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é relacionado ao esboço, que é onde o projetista começa efetivamente a modelar o seu desenho. Então vamos aqui para a interface do SolidWorks e nós vamos trabalhar aqui com umas informações bem interessantes da versão 2015. Um ponto interessante dessa versão é que a inteligência do SolidWorks faz com que o projeto, ou basicamente o projetista, tenha muita facilidade no momento que ele está criando o seu esboço 2D. Por exemplo, se eu clicar de um ponto até o outro, aqui observem que o SolidWorks já me indica que essa relação ela pode ser tangente. Então isso facilita quando eu estou modelando, por exemplo, uma linha. Aqui observem que nós criamos a linha, eu simplesmente clico nela e torno ela vertical, por exemplo. Ou basicamente quando usamos uma spline aqui no nosso modelo, vamos fazer uma spline por esses pontos aqui do SolidWorks e observem que ele já diz para nós que ela pode ser com igualdade de curva. Então isso faz com que o nosso trabalho ele seja muito mais rápido, simplesmente clicando e o SolidWorks mostrando as intenções do projeto. Um comando que eu acho muito interessante, que é o comando que vocês já conhecem de linha, porém agora essa linha ela pode ser em função de um ponto médio. Observem aqui comigo que eu crio uma linha pelo midpoint e agora traço aqui as outras linhas em função daquela que eu criei. Isso obviamente não é só para a criação, eu consigo restringir ele com simetria, por exemplo, e aqui nós já temos o nosso modelo praticamente criado. Observem comigo aqui que facilmente eu clico nessa linha e vou utilizar um comando de segmentos do SolidWorks da versão 2015 e eu posso separar essa linha em vários segmentos, quebrando aqui em pequenos segmentos de linha ou também quebrando em pontos, né? Isso, por exemplo, observem que é muito interessante quando nós queremos ter independência do modelo ou também criar uma padronização em função de uma multiplicação. Tudo isso se torna muito interessante na versão 2015 do SolidWorks. Observem aqui comigo nesse círculo, né, utilizando ainda o comando de segmentos aqui. Observem que ao invés de eu quebrar ele em pequenos círculos, eu vou quebrar em pontos. O que pode me ajudar depois a utilizar isso para uma multiplicação ou para um alojamento de furos. Então a versão 2015 traz muitas novidades aí relacionadas ao rascunho. E aqui eu queria mostrar para vocês algo bem interessante, no qual nós já mostramos na versão 2014 do SolidWorks, que é relacionado a quando nós estamos criando o nosso modelo, basicamente as melhores práticas hoje de projeto ou o que nós aprendemos na escola técnica utilizando o SolidWorks ou até mesmo num treinamento, diz que eu utilizo o meu modelo, eu crio o meu primeiro modelo de sketch aproximadamente parecido com o real, né? E observem aqui então na versão 2015 que eu posso colocar a primeira cota aqui do meu modelo, eu tenho o valor de 99. Se eu diminuo esse valor aqui, muitas vezes o meu desenho ele fica
fora de proporção com a minha tela e eu acabo tendo que dar o zoom, selecionar uma linha, outra e etc. Observem aqui que eu simplesmente vou inserir o valor e o SolidWorks faz a adaptação do teu rascunho conforme o teu modelo de cota aqui inserido no Sketch. Então, isso faz com que o nosso projeto, obviamente, seja muito mais rápido e também nós tenhamos aí muito... Esse ponto aqui é bem interessante, porque se vocês observarem essa geometria, nós temos um cálculo de polias aqui, quando eu preciso muitas vezes saber o perímetro ou saber o comprimento dessa linha aqui, que basicamente é o que vai mandar no meu Sketch, né? Até algumas versões do SolidWorks, algumas versões passadas, nós teríamos que saber o tamanho dessa tangência, o comprimento dessa linha e dessa outra aqui. Observem que, simplesmente utilizando agora um comando de cota por caminho, nós podemos selecionar uma cadeia de linhas aqui. Então, facilmente eu seleciono a minha cadeia de linhas, o SolidWorks já traz para nós basicamente o que está relacionado com essa cadeia de linhas. Observem aqui. E eu tenho uma cota, que obviamente ela serve como... não só como modelo informativo, porém também eu consigo alterar aqui essa minha geometria. Então observem 265, inserindo valores ou manipulando aqui minha geometria em função do cálculo desse perímetro. Então com isso eu consigo reduzir aí os cálculos manuais e obviamente eu ganho muito mais produtividade na criação dos meus rascunhos ou dos meus esboços na versão 2015. Perfeito, vamos para o nosso primeiro Você Sabia, que eu quero mostrar para vocês basicamente como nós podemos trabalhar com grandes conjuntos. E obviamente muitas vezes nós precisamos tirar uma medida de uma grande montagem ou muitas vezes eu preciso mostrar essa informação para alguém, mostrar o grande montagem, o layout montado. E como que a gente faz isso hoje com o melhor desempenho do SolidWorks? Observem aqui comigo, vamos voltar para a interface do SolidWorks para a versão 2015. E eu vou abrir uma grande montagem. Observem que eu tenho aqui uma planta toda modelada no SolidWorks. E muitas vezes eu preciso abrir ela somente para checar uma informação ou visualizar algum resultado. Então eu posso abrir ela com esse revisão de grande montagem do SolidWorks. Observem aqui comigo que eu vou conseguir abrir essa minha montagem, visualizar todas as informações do meu modelo e obviamente a minha performance ou o meu desempenho não vão ser afetados em função desse tipo de abertura da versão 2015. Observem aqui comigo, então, que eu estou visualizando essa planta. Observem que eu tenho vários detalhes, tubulações, todas as peças inseridas, todas as informações relacionadas a essa minha geometria, a uma grande montagem, e eu consigo ter acesso a essas informações de forma muito fácil. Então esse é o nosso Você Sabia, o nosso primeiro Você Sabia, que é a revisão de grande projeto do nosso SolidWorks. Perfeito, vamos para a parte de estruturas, que como a gente está comentando de máquinas e também aqui grandes montagens, estruturas metálicas, existe algo bem interessante aqui que eu queria mostrar para vocês relacionados às estruturas metálicas. Observem comigo que muitas vezes nós temos essa lista de corte aqui do SolidWorks e na versão 2015 nós podemos renomear conforme a descrição do componente. Observem aqui que quando nós criamos uma lista de materiais, basicamente nós renomeamos o modelo conforme a descrição de cada item. Isso também é muito legal porque nós podemos utilizar as propriedades do modelo para nos indicar aqui o comprimento total e a quantidade desses perfis estruturais. Observem aqui que o SolidWorks separa para nós em função das quantidades e do comprimento total de cada modelo aqui que nós temos. Então isso se torna muito interessante porque eu consigo compartilhar as informações com a produção, ou com o meu PCP, ou com minha lista de compras, de forma muito mais inteligente. Nós também tivemos melhorias aqui com relação às cantoneiras do SolidWorks, ou basicamente quando nós estamos trabalhando com uma geometria indiferente do alojamento que eu faça para ela. Observem que isso se torna muito simples na versão 2015 do SolidWorks. Eu simplesmente clico nas minhas geometrias e ele adiciona as cantoneiras para o nosso modelo aqui. Isso é muito interessante porque nós podemos atrelar e melhorar o uso de soldas aqui, basicamente somente com clique. Observe que eu só preciso ter um caminho de solda para indicar para o SolidWorks aonde ele vai criar efetivamente a solda do modelo. Inclusive nós podemos trabalhar com chapas aqui e também com esses fechamentos de campo de chapas metálicas aqui que nós temos na versão do SolidWorks. Então aí relacionado a estruturas metálicas a gente consegue compartilhar muito mais as informações e obviamente mostrar essas informações para a fábrica, para o PCP ou para o departamento de compras
ou até mesmo para minha lista de materiais com muito mais facilidade. Entrando aqui no ponto das vistas explodidas, eu acho muito interessante esse exemplo, porque nós temos aqui algo que nós não podíamos fazer até as versões antigas do SolidWorks, e nós conseguimos agora com muita facilidade trabalhar com essa minha geometria. Observem aqui comigo que a exibição desse meu modelo, eu posso salvar aqui seleções com a versão 2015 do SolidWorks, e o que me facilita a criação de vistas explodidas. Observem aqui comigo, basicamente nós vamos utilizar esse nosso modelo de vistas explodidas aqui, ou basicamente os parafusos que estão alojados, e fazemos aqui uma explosão radial, ou a explosão que me mostra, né, como que esse parafuso seria montado. Observem, simplesmente seleciono os modelos aqui, e agora nós criamos a nossa explosão da geometria. Obviamente, né, como melhor prática, eu vejo sempre, né, a minha animação aqui do modelo conforme aí nós cortamos, nós fizemos a explosão do nosso modelo aqui na versão 2015 do SolidWorks. Então aqui vimos estruturas, vistas explodidas, e agora eu queria passar para mais um Você Sabia. Esse Você Sabia é bem interessante para os profissionais de TI, ou basicamente para o administrador do sistema CAD na empresa. É a ferramenta do CAD Admin Dashboard. Basicamente essa ferramenta é um painel de controle de todos os seriais e de todas as licenças de todos os computadores que eu tenho na minha empresa. Observem aqui comigo, nós temos um grande volume de licença. Eu vou abrir o meu navegador aqui, o Google Chrome, e aqui nós já podemos começar a observar basicamente o funcionamento dessa ferramenta. Aqui nós vamos entrar no link solidworks.com e nós vamos entrar no CAD Admin. Essa é uma ferramenta muito interessante, onde nós vamos ter um login e uma senha. Se vocês não têm ainda, por favor, procurem a SKA, que nós fornecemos isso para vocês. E aqui nós temos o CAD Admin Dashboard. Essa ferramenta é muito interessante porque ele vai mostrar para nós todos os computadores que nós temos dentro do serial, ou todos os computadores que estão dentro da minha empresa. E, por exemplo, eu vou pegar o meu computador, o HP Luiz aqui, e ele vai me mostrar todas as informações desse meu computador, qual o sistema operacional que eu estou utilizando, a placa de vídeo, se isso é suportado pelo SolidWorks ou não. E observem que aqui vocês podem também ter uma ideia de onde o SolidWorks está buscando os caminhos e todas as informações compartilhadas da empresa. Observem aqui, por exemplo, que nós temos algumas informações relacionadas aos locais de arquivos. Então observem aonde o SolidWorks está buscando as minhas informações aqui, ou alguns detalhes da máquina, né, o que basicamente me mostra se nós temos um drive atualizado, se a máquina suporta ou não o SolidWorks. E aqui é interessante que nós podemos utilizar o RX SolidWorks, que faz aqui alguma série de testes com o nosso computador, lembrando, entradas e saídas, CPUs e gráficos, e ele faz um comparativo com os computadores que nós temos na rede mundial de SolidWorks e também na nossa empresa. Observem aqui que nós temos duas linhas, a linha laranja ou a linha azul, ela me mostra o que há dentro da minha empresa, e a linha laranja ali, ela nos mostra o padrão mundial de computadores. Observem aqui que nós temos alguns testes do meu colega Kastner, do meu colega Miller, por exemplo, e o meu computador ele está mostrando aqui essas tarefas do SolidWorks, quantos segundos ele vai me mostrar, ele vai executar a cada tarefa. Então, olhando esse gráfico, XY é um gráfico bem simples, né? Quanto menor o número, melhor a minha máquina está relacionada ao uso do SolidWorks. Então aqui, conforme nós podemos observar, as ferramentas de estruturas metálicas, de vistas explodidas e o Você Sabia do CAD Admin Dashboard. Então, dando sequência aqui ao nosso webinar, gostaria de comentar com vocês algo relacionado a chapas metálicas, né? Como eu comentei, existe uma procura muito grande por chapas metálicas no mercado e eu quero mostrar algumas coisas bem interessantes do SolidWorks para vocês. Então, voltando aqui na interface do SolidWorks, eu vou abrir um modelo de chapa metálica. Como vocês podem observar, primeiramente é um modelo um tanto quanto complexo, e quando nós planificamos esse modelo aqui, observem que interessante, o SolidWorks ele vai nos mostrar, né, ou até as versões que nós conhecíamos do SolidWorks, ele ocultava os estampos aqui. Muitas vezes até nós tínhamos que suprimir isso manualmente. Observem que agora, né, eu consigo, dentro da minha propriedade aqui de chapa metálica, mostrar o centro do perfil, o contorno desse perfil, ou até mesmo quando nós temos reforços dentro dessa chapa metálica, o SolidWorks mostra para nós aqui em função de contornos e o centro, né, onde nós podemos apagar depois, jogar para um corte a laser ou basicamente trabalhar com ele mesmo dentro dessa geometria.
Um outro ponto interessante aqui, se vocês observaram dentro dessa chapa metálica, eu fiz uma transição já conhecida, né? E basicamente aqui eu consigo trabalhar em função agora de perfis que não são paralelos, ou seja, eu consigo fazer geometrias mais complexas utilizando a versão 2015 do SolidWorks no comando já conhecido de Loft. Observem aqui que interessante. E observem que agora nós temos o controle dessas dobras ou como vai ser o nosso processo de fabricação. Por exemplo, ao invés de 10 batidas, eu quero com 8, por exemplo, para dar um acabamento um pouco melhor aqui para o meu modelo. Ou basicamente eu consigo vir ponto a ponto e fazer a edição dessas linhas de dobra. E basicamente isso me facilita bastante porque eu tenho maior precisão no que eu estou fazendo na minha geometria e também eu consigo mandar informações mais consistentes para dentro da minha produção ou compartilhar essas informações com outros departamentos da fábrica de forma mais interessante. Observem aqui o resultado que nós temos dessa chapa planificada. Nós temos todas as linhas de dobra do modelo e tudo o que nós precisamos para fabricar essa nossa geometria. Então, o comando de chapas metálicas é muito interessante em função de como nós compartilhamos essas informações dentro da fábrica. Um outro ponto, já que nós estamos falando muito de máquinas, ou também como nós trabalhamos com montagem, é com relação à estrutura de produto. Nós temos uma ferramenta nova que se chama SolidWorks Treehouse e eu quero mostrar para vocês como ela funciona. Observem, eu instalei o SolidWorks, eu vou abrir aqui a ferramenta do SolidWorks Treehouse. Ela é uma ferramenta complementar ao SolidWorks. Vamos simplesmente fechar esse nosso modelo aqui, arrastar o SolidWorks para esse lado. E aqui observem que eu posso criar uma estrutura de produto, né, sem ter os modelos desenhados. Por exemplo, nós vamos ter uma peça dentro de uma montagem. Observem aqui que eu estou colocando as relações. Observem também que eu posso colocar aqui, por exemplo, os detalhamentos, né, dentro de cada peça. A montagem também ela vai ser uma montagem detalhada. E tudo isso nós conseguimos gerenciar e projetar muito melhor projetar a nossa estrutura de produto. Observem que cada informação eu possuo aqui, né? Por exemplo, vamos chamar de montagem Treehouse aqui, por exemplo. O autor sou eu, Luiz Gonçalves, né? Nós conseguimos aqui preencher as propriedades dessa nossa montagem e também das peças dos detalhamentos. Mas vamos pensar o seguinte, aqui quando eu tenho uma geometria já pronta, no caso aqui vamos arrastar para dentro dessa nossa estrutura do Treehouse. Observem que para montagens antigas ou para montagens da versão 2015, o SolidWorks ele traz para nós toda a árvore de criação do modelo. Não relacionado com comandos e etc., mas sim a árvore de geometrias aqui desenhadas. E por aqui eu consigo trabalhar de forma bem interessante com a minha estrutura de produto. Observem, eu vou arrastar uma montagem para dentro do modelo. Essa montagem aqui, por exemplo, nós vamos ter um detalhamento para ela. Esse detalhamento, obviamente, ele vai ter duas peças, então isso é muito interessante, porque eu consigo buscar peças que estão já desenhadas dentro do meu servidor e atrelar a minha criação de estrutura de produto. Observem que interessante, eu vou arrastar duas peças aqui para dentro dessa minha estrutura de produto. Arrasto uma para cá. Vamos arrastar outra. Obviamente que essa montagem eu já criei um detalhamento, vou criar para as peças também. Aqui, como eu comentei com vocês, é interessante que cada propriedade que nós temos do nosso modelo, ela pode ser preenchida em função desse cartão. Então, nós vamos colocar aqui o kit de alimentação, por exemplo, dessa nossa montagem e vamos dar um OK. Observem que interessante, agora eu exporto essa estrutura para o SolidWorks. Vamos escolher uma pasta aqui. Basicamente, eu vou criar uma no meu desktop como montagem, para a gente ter um parâmetro de comparação. Eu vou pedir para o SolidWorks aqui criar essa minha estrutura de montagem. E agora observem que é muito interessante porque eu consigo gerenciar todo o meu projeto, toda a minha estrutura em função do SolidWorks Treehouse. Então, como vocês podem observar, eu estou criando as peças, né, já criadas ali no nosso modelo, detalhamento, e fazendo a montagem final aqui do nosso produto. Então, isso se torna muito interessante porque nós temos bastante facilidade aí na criação e na edição da estrutura dos produtos. Observem aqui, se nós abrirmos a montagem no SolidWorks, eu tenho aqui esse kit de alimentação montado já conforme nós pedimos nessa especificação. Então, o SolidWorks Treehouse, ele é usado aí para o gerenciamento da estrutura de produto. E agora, passando aqui para mais uma informação interessante relacionada ao nosso Você Sabia ou relacionado a um conhecimento que eu quero passar para vocês do SolidWorks. Observem que nós podemos entrar aqui na interface do SolidWorks, como nós estávamos trabalhando,
Eu vou abrir aqui um arquivo qualquer. Essa funcionalidade é bem interessante para usuários novos, né, que estão trabalhando com o SolidWorks, ou muitas vezes que trocaram de versão e não lembram aonde estão determinados comandos, mas, por exemplo, eu posso vir aqui e fazer o seguinte, buscar nessa minha barra de pesquisa alguns comandos. Digitando o nome deles aqui, por exemplo, vamos lá no Role, observem que eu clico, ele já traz o comando para nós. E também é interessante que dentro disso, né, a gente tem todas as funcionalidades do SolidWorks, vamos fazer o posicionamento do furo aqui, por exemplo, nesses 2 pontos da nossa geometria, vamos sinalizar aqui. E muitas vezes quando eu estou trabalhando com as opções do SolidWorks, que eu quero achar, por exemplo, uma opção de entradas numéricas como cota, ou trabalhar com as dimensões do meu modelo, observem aqui, né, escrevendo dimensões aqui, por exemplo, eu tenho aqui a entrada de valores, ou por exemplo, os padrões de detalhamento. Tudo isso nós conseguimos trabalhar de forma bem interessante com esse comando de pesquisa aí que eu queria mostrar para vocês, que é uma ferramenta bem interessante para nós localizarmos os comandos aí do SolidWorks. Então, como nós vimos chapas metálicas, né, criação de transições mais complexas e também trabalhando com todas as informações voltadas ao meu processo. Com relação à minha estrutura de produto, SolidWorks para gerenciamento e o trabalho mais correto com a minha estrutura de produto. E também o Você Sabia aqui relacionado aos comandos de pesquisa do SolidWorks. Então, dando sequência aqui ao nosso webinar, eu gostaria de mostrar para vocês algo relacionado aos mecanismos, né? Nós ganhamos bastante novidades aí na versão 2015, principalmente para quem projeta transportadoras, precisa fazer um sistema de correntes ou sistema de cabeamentos com movimentação. E eu quero compartilhar essas novidades aí com vocês. Observem aqui então, voltando para o SolidWorks, vamos pensar o seguinte, eu vou abrir esse arquivo aqui e nós temos um transporte de correias, observem aqui, fazendo movimento da correia, a corrente obedece o movimento e as outras correias aqui do meu modelo também obedecem, então isso é bem interessante que agora isso é possível na versão 2015 e eu quero mostrar para vocês como é fácil de ser criado, né? Porque nós ganhamos um comando específico para movimentação de correias, que é basicamente o componente por multiplicação aqui. Então observem que eu vou especificar o tipo da minha multiplicação, onde nós podemos ter basicamente caminhos fechados ou abertos, eu vou preencher todo esse caminho, e aqui nós selecionamos as peças, né? Obviamente que eu posso seguir uma sequência, e essa sequência ela me dá bastante versatilidade aqui no momento que eu estou trabalhando, observem que interessante, eu vou setando aqui os graus de liberdade desse meu modelo, né? Então, aqui nós já temos a minha primeira movimentação. Observem aqui também, né, que além de uma peça eu posso multiplicar duas, como nós temos um sistema inteligente ou um sistema de movimentação de correntes, né, eu posso fazer aqui basicamente a multiplicação dos dois em função desses planos de grau de liberdade que nós temos aqui. Eu só vou setar o primeiro plano do meu modelo para ficar mais coerente aqui o que nós fizemos. E observem que eu tenho esse sistema de correntes na versão 2015 do SolidWorks que facilita bastante aí o trabalho com sistemas de movimentação, onde nós temos que criar muitas vezes sistemas de transportadeiras, ou também muitas vezes criar somente essa correia aqui sem fazer muita parametrização ou sem fazer muitos cálculos aí com o SolidWorks 2015. Eu queria comentar com vocês também outro ponto que eu acho muito interessante, que é com relação à comunicação com a fábrica. Hoje, os mais otimistas aí das pessoas que projetam, dos projetistas, basicamente eles dizem que perdem 50% do tempo fazendo detalhamentos. Então, isso é um tempo grande que nós fazemos e a informação ela está na peça que nós criamos no 2D, sendo ela num sketch, seja ela na própria cota do modelo. Eu quero mostrar para vocês como que nós hoje podemos reduzir o número de detalhamentos e também reduzir o número de trabalhos aí com o SolidWorks. Nós temos uma ferramenta bem interessante na versão 2015 que se chama SolidWorks MBD. Observem, eu vou buscar ela aqui, o SolidWorks MBD, e basicamente eu posso captar informações do meu rascunho, fazendo um esquema automático de cotas. Esse esquema é interessante porque basicamente nós estamos replicando as cotas que nós temos no nosso modelo 3D ou na criação do nosso rascunho para dentro do modelo 3D. Então observem que eu estou levando de uma peça torneada, por exemplo, com tolerâncias geométricas e todas as informações da geometria. Isso aqui é interessante que nós podemos trabalhar com uma visualização dinâmica,
né? Observem aqui, utilizando o cubo da nossa geometria, nós temos essa visualização. E eu posso compartilhar essa informação, sendo ela no PDF 3D ou no própria ferramenta de compartilhamento do SolidWorks, que é a ferramenta do eDrawings. Observem aqui que todas as informações do meu desenho, como as vistas de topo, vista lateral, ou também vamos buscar uma isométrica aqui, nós podemos levar em consideração e, obviamente, também levar todas as informações do modelo para dentro desse detalhamento. Isso é interessante que algumas normas, elas exigem com que eu tenha uma legenda no meu desenho e todas as informações pertinentes ao meu projeto tem que estar no meu desenho, e o SolidWorks MBD ele garante, né, que essas informações estejam dentro dessa nossa documentação. Observem aqui, então, criando esse PDF, nós temos aqui todas as informações, por exemplo, das vistas. Quem recebe esse PDF pode rotacionar, visualizar algumas informações. Muitas vezes algumas informações faltam no nosso desenho e, ao invés de você ter que cotar ou cotar novamente a caneta, você pode simplesmente dizer que eu quero uma ferramenta de medida 3D, onde eu vou cotar esse raio da minha geometria aqui. Observem que com o próprio Adobe do PDF nós temos todas as informações do modelo e essas informações são consistentes aqui ao meu projeto. Então aqui nós temos uma ferramenta muito interessante que reduz o número de detalhamentos aí que nós temos dentro do nosso departamento de montagem, né? Que é a ferramenta do SolidWorks MBD. Vamos para mais um Você Sabia aqui. Você Sabia, que eu quero mostrar para vocês algo bem interessante que já vem há várias versões do SolidWorks, que é o componente inteligente, que nos ajuda basicamente a trabalhar com geometrias onde nós precisamos criar mecanismos e também algumas informações aqui de automatização de projetos. O que eu quero dizer com isso? Observem aqui que eu vou buscar dentro da minha biblioteca, por exemplo, um motor, onde nós vamos arrastar ele para dentro da geometria aqui. Ele pergunta a configuração, vamos deixar na mesma e eu vou colocar esse meu componente aqui. Observem então que é muito interessante porque basicamente quando eu coloco o motor eu já quero inserir alguns componentes padrão, porca, parafusos, arruelas, e eu posso fazer isso facilmente com o componente estrutural do SolidWorks. Observem aqui que interessante, nós simplesmente vamos dizer as faces, e o SolidWorks, além de inserir os parafusos, ele coloca para nós aqui todas as informações relacionadas aos furos que precisam alojar esses parafusos dentro do nosso ambiente de montagem. Então essa ferramenta é muito interessante porque nos ajuda a automatizar o projeto e também reduz aqui o número de tarefas burocráticas relacionadas a posicionamentos, itens de fixação, com a ferramenta do SolidWorks, a ferramenta do componente inteligente. Então, dando sequência aqui à nossa apresentação, eu estou vendo que tem alguns participantes aqui que trabalham com a parte de superfícies ou de geometrias mais complexas. Eu queria mostrar aqui uma ferramenta de geometrias complexas do SolidWorks relacionada aos raios ou os acabamentos do nosso modelo. Vamos para o SolidWorks aqui e observem que nós temos uma geometria desenhada. Essa geometria basicamente ela trabalha com raios aqui no nosso modelo. Nós podemos trabalhar com ferramentas de raio, por exemplo, trabalhar com a conicidade desse raio, utilizando aquela ferramenta que nós já conhecemos, que é basicamente a ferramenta do raio cônico aqui. Observem que eu posso escolher se esse raio ele é simétrico ou assimétrico, dizendo aqui os lados, por exemplo, para ele. Então eu quero um lado com 8, o outro com 5, por exemplo. Nós conseguimos trabalhar dessa forma. Ou de forma bem interessante com a geometria simétrica, porém agora controlando a conicidade do nosso modelo. Observem aqui então que eu tenho a conicidade da nossa geometria, né? Eu posso controlar aqui também tanto pelo ρ, que é o que faz o encontro da superfície plana com a superfície cilíndrica, também como o raio do próprio modelo, né? Controlando a conicidade desse próprio raio. Então observem que eu consigo dar vários tratamentos aqui para a minha geometria, inclusive quando nós trabalhamos com raios que basicamente são variáveis, né? Então eu posso selecionar aqui meu modelo, eu trabalho com algumas opções de raio variável aqui, ou até mesmo editando esse nosso modelo. Isso tudo faz com que o trabalho com o SolidWorks na versão 2015 seja bem interessante aí com relação aos raios. Por exemplo, se nós utilizarmos o raio de faces aqui, nós podemos inserir esse valor no modelo, vamos colocar um 3 milímetros aqui, por exemplo. E observem que eu posso manter a curvatura, controlar a conicidade ou ter um perfil circular aqui. Então isso garante com que o nosso modelo ele esteja com informações mais consistentes. Observem que aqui nós temos um modelo mais complexo, né, desenhado com poucas características na versão 2015 do SolidWorks. Então eu tenho um acabamento bem interessante, né, um acabamento que até algumas versões anteriores nós teríamos que trabalhar com comandos de superfície, ou também aqui algumas outras geometrias mais complexas.
Passando para a próxima etapa aqui da nossa demonstração, com relação à planificação de superfície, muitas vezes eu preciso saber a medida ou saber a deformação de um adesivo que eu vou colocar no meu modelo, ou também saber, quando eu estou trabalhando com tecidos, né, que são geometrias não isotrópicas, eu preciso captar algumas propriedades aqui. Então, observem que interessante como nós podemos trabalhar com essas geometrias na versão 2015 do SolidWorks. Primeiramente, trabalhando aqui com a ferramenta de divisão, né, a qual nós podemos agora trabalhar com essa ferramenta dentro de superfícies. Então, por exemplo, nós vamos cortar aqui o nosso modelo, vou colocar nomes automáticos, por exemplo, e nós temos basicamente a nossa geometria cortadas e separadas em corpos de superfície. Observem aqui então o resultado na árvore, né? Nós temos corpos aqui, onde eu vou simplesmente trabalhar com esse corpo inicial do meu modelo. Aqui é interessante porque nós podemos utilizar uma ferramenta de curva pela spline, pela superfície, né? Onde nós podemos colocar alguns pontos aqui do nosso modelo. Observem que se torna muito interessante essa spline, porque basicamente nós conseguimos trabalhar com todo o formato da geometria, né? Então, isso faz com que o nosso modelo ou o nosso acabamento dessa geometria se torne mais interessante. Aqui eu vou trabalhar basicamente com essa ferramenta de trimagem. E observem que interessante aqui. Nós vamos planificar o nosso comando de planificação de superfície, onde nós vamos escolher basicamente uma tangência para o nosso modelo. Então, observem que ele já seleciona as faces automaticamente. Vamos dar uma referência aqui, onde basicamente o modelo vai ser planificado. E observem aqui que nós temos agora, né, esse modelo planificado, e nós podemos também saber as plotagens aqui de deformação. O ponto máximo, onde nós temos a geometria mais esticada, vamos dizer assim, e o ponto onde ela está comprimida aqui do nosso modelo. Isso é interessante que eu posso fazer uma plotagem DWG ou DXF, vamos salvar aqui basicamente esse nosso modelo, e observem que tudo isso pode ser exportado para um corte a laser, ou para uma máquina que faz isso tudo dentro de um DXF ou de um DWG. Então, o comando de planificação de superfície ele nos dá bastante segurança aí no trabalho com geometrias complexas, onde eu preciso fazer basicamente a planificação de modelo e, obviamente, trabalhar aqui com geometrias mais complexas utilizando as ferramentas de superfície. Bom, então, perfeito. Eu acho que nós vimos bastante funcionalidades da versão de 2015 do SolidWorks, né? Basicamente, trabalhamos com 10 motivos, aí de utilização, melhores práticas do SolidWorks, que basicamente se resumem em, primeiro, desempenho, né? Nós vimos o trabalho com grandes montagens, a redução de arquivos da versão 2015 e também o trabalho com geometrias complexas. Outro ponto é com relação à redução de erros, né? Como nós podemos basicamente fazer com que os nossos componentes sejam inteligentes e também com que nós reduzimos os erros no momento em que nós estamos trabalhando no ambiente de montagem. E outro ponto, como nós vimos ali, é com relação à redução do tempo de lançamento, né? Ou com relação ao tempo que nós levamos para finalizar o nosso produto. Lembrando, com ferramentas de parametrização que eu mostrei para vocês, né? Com ferramentas ali basicamente que fazem com que nós reduzimos o tempo do nosso lançamento do produto e também o tempo de detalhamento desses produtos. E todas essas ferramentas elas estão disponíveis aí dentro do SolidWorks e prontas para que vocês utilizem e ganhem bastante produtividade. Bom, queria deixar meu contato com vocês e agradecer mais uma vez a presença de todos dentro desse nosso webinar. Ali está o meu e-mail, o telefone da ESK também, se vocês quiserem saber mais informações ou também assistirem esse webinar que vai estar disponível em breve. E vocês podem ter mais informações dos produtos ou da ESK nas redes sociais como o Facebook e o LinkedIn. Eu agradeço a todos, muito obrigado e até uma próxima.